Tudo certo? Assato, Tibi, tá tudo ok? A gente pode começar? É? Ok, vamos começar. Bom dia a todos, queridos irmãos, amigos da ICEA, de Belém aqui, de outros estados do Brasil e até de outros lugares aí do mundo. Eu nunca pensei que fôssemos fazer algo assim tão cedo, né, no nosso contexto aí. E tenho refletido bastante sobre tudo aquilo que tem acontecido aqui no Pará, no Brasil, ao redor do mundo. E a pergunta que eu tenho feito a mim mesmo nesses dias é: o que será que Deus quer ensinar para nós, cristãos? Quais as lições que Deus quer ensinar para nós? E a pergunta que me veio à mente foi um texto, baseado num texto que eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas eu decidi nem lançar mão daquele estudo que eu já tinha dado para eu ver realmente o que Deus queria falar comigo nesses dias através desse texto tão conhecido. E a pergunta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Talvez é exatamente essa pergunta que estamos fazendo hoje. Esse é o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 26. Como cristãos, como vamos responder à crise que nos rodeia? Talvez nós temos que olhar para o olho da tempestade, do furacão e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda disso tudo? Eu tenho meditado nesse texto aqui e tentado aprender algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, eu peguei na edição revista atualizada, diz que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. O contexto é o seguinte: Josafá, o rei de Israel, está diante de um grande desafio, muito maior do que ele poderia enfrentar. Uma grande multidão. Moabitas e amonitas eram rivais, inimigos tradicionais, junto com amalequitas, junto com filisteus, midianitas, mas eram os grandes inimigos de Israel. Aí o rei Josafá recebe uma mensagem dizendo: uma grande multidão vem contra ti. Então ele está diante de um grande problema. Depois você pode ler com um pouco mais de cuidado. Nós não vamos ler todo esse texto aqui. Depois nós vamos passar quase versículo por versículo quando estivermos meditando nas lições aqui desse texto, até o versículo 26. Ok? Josafá tem um grande problema. Amonitas, Moabitas, Meunita, um exército incontável, inumerável. Então esses adversários se unem para lutar contra Josafá e ele recebe essa mensagem assustadora. E é interessante porque quando ele recebe essa mensagem, eu entendo que é como se nós agora estivéssemos recebendo a mesma mensagem, né, sobre esse coronavírus ou Covid-19. O que é isso? Assista esse videozinho. Um vírus. Um simplíssimo vírus. Você já viu um vírus? Nem com microscópio óptico é possível. O único jeito de vê-los é com chamados microscópios eletrônicos, muito específicos. Divida 1 milímetro por 1000 e o vírus ainda é menor. Aliás, o bicho não pode nem ser chamado de bicho, porque há uma discussão infinita se os chamados vírus são seres vivos ou não. Pasme, a razão é que os vírus são acelulares, não são capazes
incapazes de se reproduzir e precisam de uma célula viva para se reproduzir. E aí é que está a sua maligna letalidade em tantos casos. É um invasor de corpos, mata de dentro para fora e é capaz de destruir milhares. Aliás, os vírus são capazes de destruir vidas, sonhos e economias poderosas de países que já venceram guerras mundiais. O Covid-19, de baixa letalidade, veio para colocar o mundo em polvorosa e transformar o ano de 2020, deixando-o marcado. O rei Josafá estava diante de um grande desafio, uma grande multidão. Nós estamos diante de um grande desafio, só que o nosso inimigo não é um inimigo visível, é um vírus invisível que ataca de dentro para fora, mas está nos assustando. E realmente deve nos assustar. Se você olhar esses dados, o que está acontecendo na Itália, ontem mesmo a notícia disse que quase 800 pessoas morreram num prazo de 24 horas. Então, os especialistas estão entendendo que a situação do Brasil é bem similar e talvez até pior do que da Itália. Essa é a notícia de ontem no site da UOL. O Brasil tem 1.128 casos e já tem 18 mortes. E as pessoas estão dizendo que se continuar nesse ritmo, o Brasil estará numa situação pior até do que da Itália. Então, a pergunta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? A primeira reação diante de um inimigo tão grande assim, a primeira reação é uma reação normal, natural, talvez da maioria, se não todos os homens. A Bíblia diz que Josafá teve medo, ele teve medo. O medo é uma reação natural, o medo é uma proteção de Deus, é normal que tenhamos medo diante de uma situação assustadora como essa, assim como Josafá teve medo diante daquele inimigo que estava se aproximando. O medo é algo que Deus nos dá, é importante isso, porque nos protege. Agora, o que nós temos que tomar cuidado não é simplesmente pelo medo, mas nós temos que tomar cuidado porque o medo não pode nos controlar. Como disse o pastor Paul Tripp, tenha medo, mas não dê lugar ao medo. Então, nós não podemos ser controlados pelo medo. Uma preocupação inicial é natural, um temor inicial é natural, mas nós não podemos deixar que o medo tome conta, que o pânico tome conta de nós. Porque uma vez que o pânico toma conta de nós, nós deixamos Deus de lado. O problema não é somente o problema é a atitude em relação ao problema. Qual é a sua reação, a minha reação diante de toda essa crise? É fácil ser dominado pelo medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar que eu olho. No teclado do computador, no ar que eu respiro, em cada pessoa, em cada esquina, esperando para me infectar. A pergunta é, esse medo vai nos levar ao pânico? Então, o medo é uma reação normal, natural. A pergunta é, e depois? Qual é o próximo passo? Então, todos os homens têm essa reação de medo, cristãos ou não cristãos. Mas o segundo passo é um passo que só o homem que conhece a Deus verdadeiramente pode dar. O homem que conhece a Deus, então ele busca a Deus. Foi o que o rei Josafá fez. A Bíblia diz que Josafá teve medo, a primeira reação, mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Quando você olha na horizontal, as coisas podem parecer totalmente fora de controle. Mas quando você olha na vertical, olha para cima, aí pode ver a mão de Deus e ver o que é que Deus quer nos ensinar em toda essa situação. Então é tempo de buscar a Deus.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Agora, não somente Josafá, ele busca a Deus, mas nós vemos no texto que ele conhece a Deus. Não adianta buscar a Deus se nós não conhecemos quem é esse Deus a quem estamos buscando. A palavra de Deus diz no versículo 5 e 6, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, a palavra pode ser substituída até por epidemia ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Temos que buscar a Deus, mas temos que conhecer esse Deus a quem estamos buscando. E é bom ouvir esse cântico que nos faz lembrar da soberania de Deus, mas um Deus que, apesar de ser soberano, um Deus que preocupa conosco também. O que fazer quando não sabemos o que fazer? A reação de todos os homens, a reação do homem que conhece a Deus. Ele busca a Deus, conhece a Deus, mas ele também conhece a si mesmo. 2 Crônicas 20, versículo 12, Josafá diz, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Josafá conhecia Deus, buscava Deus, e ele sabia também da sua situação, da sua impotência, da sua fragilidade. Nós temos estudado na igreja sobre os paradoxos na Bíblia, e um deles que estudamos é quando estou fraco, então eu sou forte. Exatamente isso. Nós temos que, ao conhecermos Deus, nós temos que também lembrar que somos fracos. Conhecermos a nós mesmos e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Essa pandemia vem, nós não sabemos de onde vem, quem vai ser atacado. Estamos impotentes diante dessa situação. Mas diante disso temos que buscar esse Deus. Josafá busca Deus, conhece a si mesmo, e ele sabe o que fazer diante dessa situação. Ele diz, os meus olhos se voltam para ti. Não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. C.S. Lewis diz assim, em quem buscaremos socorro, senão em alguém mais forte do que nós? Em quem buscaremos socorro, senão em alguém mais forte do que nós? Salmo capítulo 121, versículo 1 e 2 diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você olha na horizontal, você vê só pânico, você não vê esperança nenhuma, mas você e eu temos que olhar para cima. O que fazer quando não sabemos o que fazer? A reação do homem vimos já até agora. E a ação de Deus. E Deus diante de tudo isso. Deus vai para Josafá e diz, Josafá, não tenha medo. É interessante porque nós temos medo, e é natural, mas Deus vai ao nosso encontro, Ele segura na nossa mão e diz, não tenha medo. Quando nós estamos brincando com o nosso netinho, ele fica medo diante de alguma situação, eu seguro na mão dele e falo, não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo.
Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, por causa desse vírus incontrolável, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos dá uma outra promessa, Deus dizendo: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É como eu faço com meu netinho, eu seguro na mão dele e falo: não tenha medo, eu estou aqui com você. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Deus diz: não tenha medo, sem pânico. Em segundo lugar, ele diz assim: essa batalha é minha. Então veio o Espírito do Senhor e disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que Deus quer dizer através desse texto? Ele está dizendo uma frase que eu tenho repetido muito: coloque Deus no jogo. Nós não podemos, não temos forças, e por isso temos que colocar Deus no meio de toda essa situação. Deus está dizendo: a batalha é minha, vocês não vão conseguir vencer sozinho, com as suas táticas, com toda a medicina, com tudo, vocês não têm condições. E a terceira palavra de Deus é: aquietai-vos, aquietai-vos. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Ficai parados. Talvez é o que mais temos ouvido nos últimos dias. Fique em casa, ficai parados. Então é hora de nos aquietarmos diante de Deus. É o que diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um momento para refletirmos o que é mais importante em nossas vidas. É ficar com Deus, é ter tempo com Deus, aquietar e ouvir a voz de Deus. Talvez em nenhum outro momento da história nós tivemos essa oportunidade, correndo do jeito que todos nós estamos correndo, mas estamos sendo obrigados a nos aquietarmos, a pararmos diante de Deus. O que podemos aprender de uma forma prática em tudo isso? Eu creio que, refletindo esses últimos dias, tenho aprendido algumas lições sobre o que Deus quer nos ensinar. E eu tenho aprendido que o vírus, em primeiro lugar, o vírus ele revela, talvez mais do que em qualquer outra época, revela a fragilidade do ser humano. O governo estão apavorados. O poder humano, a medicina está dizendo que vai entrar em colapso. As finanças estão todas tumultuadas e bagunçadas. Então essa crise global está nos ensinando quão fracos somos como seres humanos. Antes dessa crise, todos tinham planos de estudo, trabalho, sonhos, alvos financeiros, viagens marcadas, agenda lotada, mas tudo aparentemente estava sob controle. Mas agora tudo mudou. Todos os planos estão suspensos. Formaturas suspensas, estudos suspensos, planos de trabalho, aplicações, tudo suspenso. Quando voltará ao normal, nós não sabemos. Isso mostra o quanto somos frágeis e o quanto dependemos de Deus. E talvez é hora de quebrar a arrogância humana e reconhecermos que nós não somos nada. Somos frágeis. É o que diz a palavra de Deus em Salmo 103, versículo 15 a 16. Quanto ao homem,
os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, ou o Covid-19, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Fragilidade da nossa vida. Em segundo lugar, o vírus revela também a nossa igualdade, a igualdade da raça humana. Esse vírus não respeita fronteiras, não respeita limites étnicos, nacionais, culturais, intelectuais, sociais, religiosos. Ninguém está imune. A cor da nossa pele, o idioma que falamos, toda a nossa cultura, nada é levado em consideração diante desse vírus contagioso. Aos olhos do mundo somos todos iguais, somos todos diferentes, mas aos olhos do vírus somos todos iguais. Lutamos por tantas diferenças, mas isso tem mostrado que, na verdade, somos todos iguais. O vírus também revela a profundidade da nossa fé. Hoje não temos mais atividades na igreja, não temos mais ocupações, ministérios na igreja, não temos. E esse vírus revela realmente como está a profundidade da nossa fé. O medo tem tomado conta, o desespero, o pânico, o medo da morte. Eu queria fazer uma pergunta: se hoje esse vírus nos atacasse e nós fechássemos os olhos para a realidade dessa vida e abríssemos para a eternidade, se nós morrêssemos por causa disso, o que não está muito longe, não é impossível, não estamos imunes a isso, como está a sua vida? Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que fecharia os olhos aqui e abriria na eternidade com Deus? Você tem certeza da sua salvação? O vírus vai revelar essa verdadeira situação com Deus. Se você depende de atividades na igreja, depende do que faz na igreja, depende dos outros, é hora de nós avaliarmos a nossa situação espiritual. O vírus também vai revelar a profundidade dos nossos relacionamentos. Vamos ter que ficar em casa, fechados. Como é que está o relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos? Isso vai revelar como nós estamos. Não temos para onde fugir. Vai revelar também um nível de profundidade nos relacionamentos com outros irmãos da igreja. Dependemos da geografia. O vírus vai revelar muita coisa. E é importante que estejamos abertos para aquilo que Deus vai revelar e tomarmos passos concretos diante do Senhor. O vírus também, ele vai revelar a pecaminosidade do coração humano. Eu estava vendo no site da UOL essa semana, do dia 19, que uma notícia que me chamou a atenção, diz que o coronavírus, ele dobrou o número de assinatura do maior site pornô do Brasil. Pessoas estão ficando isoladas e vai mostrar quando a pessoa não é obrigada a fazer, o que ele vai fazer. Então, revela a pecaminosidade do coração humano. Nós somos o que somos quando estamos sozinhos. Veja essa figura. Mostra o que está acontecendo ao redor do mundo. Pessoas desesperadas, comprando lotes e montes de álcool gel, sem preocupar com outros que talvez vão ficar sem. Pessoas estocando alimentos, sem se preocupar com as outras pessoas. Então, esse vírus mostra o egoísmo do nosso coração, apenas preocupado, cada um por si. O vírus revela a pecaminosidade do coração humano. Em último lugar, o vírus revela a proximidade do final dos tempos. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas 21, Jesus disse:
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Numa outra versão diz epidemias em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Esse vírus está mostrando que estamos no fim dos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. E a questão é: estamos com medo da peste, do vírus, mas o quanto estamos temendo a Deus e os avisos de Deus? No Velho Testamento, o faraó do Egito, quando Moisés foi diante dele, e Deus, através de Moisés, foi aquelas 10 pragas para o povo, para o reino do Egito, libertar o povo de Israel. Cada peste que havia, cada praga que foi descendo sobre aquela terra do Egito, o faraó, ele tinha medo das pragas, mas ele nunca temeu a Deus. A pergunta é: nós estamos com medo da praga, da epidemia, da pandemia, mas o quanto isso está nos levando a temer verdadeiramente a Deus? O vírus deve nos levar de uma forma prática, muito prática. Em primeiro lugar, o vírus deve nos levar ao isolamento. Isolamento é uma faca de 2 gumes. Ele pode ser terrível, pode nos levar à depressão, à loucura, ao pânico. Ou o isolamento pode ser uma coisa boa, porque pode nos levar à solitude. Solitude não é solidão. Solitude é nos aquietarmos diante de Deus. Solitude é pararmos e olharmos para cima. Então o vírus deve nos levar ao isolamento positivo, de nos aquietarmos e buscarmos a Deus. Em segundo lugar, deve nos levar ao bom aproveitamento do tempo. Talvez mais do que nunca agora temos tempo com família, tempo com filhos, tempo para ler aquela pilha de livros que estávamos esperando um tempo para ler, que nós não tínhamos tempo, ouvir bons estudos. Eu tenho dado graças a Deus, tenho falado com a Suzana, dado graças a Deus pela internet. Puxa, estamos isolados em casa, mas nós temos internet que nos possibilita conversar com outras pessoas, podemos acessar sites muito bons, pregações, estudo. Eu até estou fazendo um plano de aprender alguma coisa mais que possa me ajudar no preparo das pregações. Eu estou querendo estudar e aprender Excel, que nunca aprendi Excel. Então, aproveitar o tempo de uma forma muito boa. Que bênção a internet hoje. Talvez algum curso, algum estudo que você pode fazer. Temos tantos cursos à distância. Um tempo devocional que sempre fizemos correndo. Um tempo de oração maior. Mas ao bom aproveitamento do tempo. E uma palavra aqui de advertência. Cuidado, talvez tenhamos que ler menos, acessar menos a internet para ficar só vendo notícias. E temos que tomar cuidado com aquilo que estamos passando adiante. Ontem mesmo eu errei, passando adiante aí uma distribuição de álcool gel gratuito, na verdade era uma notícia falsa. Então temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado de ficar só lendo essas informações e notícias que podem nos levar ao pânico. Temos que ler notícias oficiais, boas, verídicas, mas nós temos que equilibrar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Senão nós só vamos enxergando o gigante na nossa frente, como aqueles soldados de Israel quando enfrentaram Golias. Nós temos que olhar para o gigante, mas temos que olhar para Deus também. Então, bom aproveitamento do tempo. A ICEA vai tentar disponibilizar alguns recursos, sugestões de livros, de filmes, de pregações, de estudos, de cursos. Vamos tentar fazer isso no decorrer da semana. Então, o vírus deve nos levar ao isolamento, mas com bom aproveitamento do tempo.
e também o vírus deve levar a um fortalecimento da nossa fé. A crise pode ser um perigo, mas pode ser uma grande oportunidade de exercitarmos, colocarmos em ação a nossa fé. Coisas que aprendemos, cânticos, músicas que já conhecemos, de ouvir, para colocar em prática essas coisas. É o tempo de praticar aquilo que já aprendemos tanto. O vírus deve levar ao nosso amadurecimento, fortalecimento da fé diante de Deus. Em quarto lugar, o vírus deve nos levar a um espírito, um coração de contentamento. Um coração grato coloca Deus no jogo. Valorizar as pequenas coisas, o abrigo que temos, a saúde que temos, não sei até quando, mas a saúde que temos, a família, a internet que podemos acessar, tantas coisas, dar graças, vivendo como nós estamos fazendo em casa, um dia de cada vez. Não quero ficar olhando daqui a um mês, 2 meses, ou até setembro, como dizem que vai ser, quando as coisas vão passar. Não, nós não chegamos a setembro, nós vivemos o hoje. Então temos que viver um dia de cada vez, com o coração grato, tentando nos alegrar no dia de hoje. Isso vai fazer com que nós cheguemos mais para frente. Em último lugar, nós temos que valorizar o ajuntamento. Talvez hoje, mais do que nunca, vamos sentir falta da igreja. Isso é bom. Isso é bom. Eu fico preocupado se talvez haja pessoas, mesmo da igreja, que estão contentes de assistir ao culto hoje online, talvez sentado no sofá, na cama, mas a gente não deve se contentar com isso. Isso é um paliativo, isso não substitui de forma nenhuma. Então temos que orar. E às vezes nós temos que perder para valorizarmos. Então vamos tentar de outras formas, comunicando, trocando, pedidos de oração, orando uns pelos outros. Temos celulares, temos a internet, temos tantos recursos. Então vamos aproveitar, vamos valorizar. E tudo isso, no final das contas, deve nos levar para mais perto de Deus. O vírus ou pode nos afastar de Deus, sendo levado pelo pânico, pelo desespero, ou pode nos levar para mais perto de Deus. A crise nos fará lembrar que igreja não é um lugar, mas também nos fará ter saudades do lugar onde a igreja se reúne. Estou ansioso já pelo dia que vamos poder nos reunir novamente como igreja. E talvez vamos valorizar nessa hora mais do que nunca. No final do texto, o último versículo dessa história, versículo 26, ao quarto dia se ajuntaram no vale de Bênção, na outra versão diz vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de Bênção até o dia de hoje. Então é isso que nós queremos. Essa é uma história da Bíblia, mas eu creio que a história da Bíblia foram escritas para mudar a nossa história. Eu creio que esse é o objetivo desse texto de 2 Crônicas. Eu achei muito interessante isso que eu vi de um pastor que escreveu, diz assim: quando tudo isto passar, não sei quando, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, que a família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos aprendido a brincar com nossos filhos, a passar mais tempo junto de quem amamos, a olhar com carinho os mais velhos, e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade. Desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar problemas, e que Deus está sempre conosco,
não importa o que aconteça. Que Deus nos abençoe, que tudo isso possa nos levar para mais perto de Deus. Se isso acontecer, tudo vai ter valido a pena, não importa o que aconteça. Vamos orar. Ó Deus, há pessoas dizendo que tudo isso é castigo de Deus. Eu não creio assim. Até porque, se o Senhor fosse nos castigar pelo que nós merecemos, pelo que o mundo tem feito em relação às coisas de Deus, o Senhor já teria destruído esse mundo há muito tempo. Então eu não creio nisso. Mas eu creio que o Senhor tem lições para nos ensinar através disso tudo. Então, Senhor Deus, nos ajude nessa crise toda, no meio dessa tempestade toda, como aqueles discípulos, nós consigamos enxergar o Senhor no meio da tempestade. Nós consigamos, como diz em outro texto, consigamos ver o Senhor dentro do barco. Não dormindo, não alheio. Ó Deus, nos ajude a colocar Deus no jogo, no meio de toda essa situação. Oramos, ó Pai, que nessa hora o Senhor nos ajude a não sermos levados pelo desespero, pelo medo, pelo pânico, mas que esse medo que nós sentimos possa fazer como Josafá fez, de buscarmos o Senhor, conhecermos mais o Senhor, a reconhecermos a nossa fragilidade e impotência, mas no meio de tudo isso, Senhor Deus, possamos realmente nos aproximar mais de Ti. Ó Deus, ajuda-nos a nos aquietarmos, ajuda-nos a fazermos a nossa parte de ficarmos quietinhos na nossa casa. Ajuda-nos a levarmos a sério, Pai, que isso não é uma brincadeira, não é uma histeria simplesmente. É muito sério. Muitas pessoas vão morrer. Por isso, Senhor, ajude este povo. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso estado, do nosso país. Tenha misericórdia deste mundo, Senhor. Ó Deus, olhe para nós, não nos trate segundo os nossos méritos, Senhor. Mas olhe para nós, ó Pai, com misericórdia, por favor. Precisamos de Ti, mais do que nunca. Que seja a hora de trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Traga à nossa memória os cânticos, Senhor. Traga à nossa memória os versículos da palavra. Traz à nossa memória, Senhor, aquilo que pode dar esperança, Senhor. Que o Teu povo, mais do que nunca, Senhor, possa realmente se dobrar diante de Ti, jejuar, buscar o Senhor. Porque Tu és um Deus de misericórdia e nós cremos nisso, Pai. A estatística, os números estão fazendo uma projeção assustadora, aterradora, Pai. Mas Tu és o Deus que por misericórdia também pode reverter isso, Pai. Então, por favor, não porque nós merecemos, mas por amor e misericórdia do Senhor, Pai. Intervenha, Senhor, nessa situação. E nós oramos, ó Pai. Oramos mesmo que nessa hora, Teu povo, Senhor, seja hora de experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Não aquela paz que depende das circunstâncias ao redor, mas a paz que vem de dentro, Senhor. Precisamos de Ti. É assim que nós oramos e clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos terminar com um cântico que tem aí, para você refletir, né, diante do Senhor, e uma palavra pastoral minha. Leve a sério.
fique dentro da sua casa. Por favor, fique dentro da sua casa e aproveite bem o tempo. Amém. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Conseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um povo que pede por